Meus irmãos, a paz a todos. Eu não vou falar o horário, porque cada um vai ouvir esta mensagem aqui de manhã, outros vão ouvir à tarde, outros vão ouvir à noite. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 14, versículo de número 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero tematizar a mensagem com o tema justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Dentro do texto bíblico, segundo Romanos, segundo a carta, segundo a escrita que o apóstolo Paulo escrevera à igreja de Roma, no seu capítulo 14, no seu verso de número 17, primeiro ele começa no versículo de número 17, ele começa com o reino. Percebe que o reino que ele está falando não é o reino terreno, ou seja, o reino terreno, o reino de homens, reinados, ele vai representar no Antigo Testamento, ele vai representar na antiguidade secular, porque antigamente, muito tempo atrás, deixando um pouco dos reinados, deixando um pouco das crônicas dos reis de Israel, que fala muito sobre reis, fala muito sobre reinados ali, mas trazendo para uma linguagem de reis, reinos e reis da antiguidade. Nós temos alguns países que ainda têm rei. Nós teríamos ou tínhamos alguns países que tinham reis e rainhas. Muito tempos atrás, nós tínhamos reis e tinha rainhas. E se tratando da Bíblia, também nós tínhamos reis e também tínhamos rainha. Mas isso é um reinado terreno, um reinado da terra, não é o reinado do céu. Percebe que esse reino que Paulo está falando, está tratando para a igreja de Roma, é o reino espiritual, é um reino celestial, é um reino sobrenatural, não é o reino da terra. Percebe que ele fala, porque o reino de Deus, ele fala sobre o reino de Deus. E ele fala que esse reino de Deus, ele não é comida sólida, ele não é bebida líquida, mas ele é justiça, paz e alegria. Então, no reino humano, muitas das vezes ele não tem justiça. Muitas das vezes no reino humano ele não tem paz. E muitas das vezes no reino humano ele não tem alegria. Se você analisar comigo os reinos humanos da antiguidade, não colocando do Antigo Testamento, não colocando a Bíblia, mas eu já disse que no Antigo Testamento, dentro da Bíblia, a gente estudando a Bíblia, estudando os reis de Israel, nós vamos ver que a antiguidade, dentro da Bíblia, nós vamos ver que a maioria dos reinados sem Deus, ele não tinha justiça, ele não tinha paz e ele não tinha alegria. E trazendo também para os reis e rainhas, ou seja, se tratando de reino, ou seja, reinado humano, príncipe Charles significa que o pai dele era rei e ele era príncipe. Rainha Elizabeth, seu pai morreu, sua mãe morreu, depois ela assumiu esse posto. Mas nós vamos ver no reinado humano, sem ser dentro da Bíblia,
vocês vão ver que a maioria dos reinados, e eu vou trazer para você até riqueza, vocês vão ver com o império, vocês vão ver com o reino, vocês vão ver em riquezas terrenas, que dentro desta riqueza, dentro deste império, dentro deste reinado, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não tem justiça, a maioria das vezes não tem paz, a maioria das vezes não tem alegria. E o que chama atenção a mim, que essa alegria não é a alegria do homem, não é alegria humana, não é alegria terrena, é uma alegria não é alegria é uma alegria no Espírito Santo. Então, o tema da minha mensagem, que Deus me dera, é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Então, o reino de Deus, ele tem que ter. Como assim, pastor Leandro, o reino de Deus? Eu estou inserido dentro do reino de Deus. Você que é cristão está inserido dentro do reino de Deus. Alguém que levantou a sua mão, recebeu a Cristo, está inserido dentro do reino de Deus. E é impossível, dentro do reino de Deus, não tiver justiça. É impossível que um cristão ele não está dentro da justiça ou ele não praticar justiça. Não tem como, dentro do reino de Deus, não ter paz. Dentro de uma igreja e dentro de você. Não tem como o reino de Deus, quem é do reino de Deus, não ter alegria. E percebe que essa alegria é no Espírito Santo. Então, nós entendemos reino de Deus. Reino não é da terra. Reino não é terreno. Reino não é humano. Reino de Deus. No reino de Deus, nós dentro do reino de Deus, se tratando do reino de Deus literal, é no céu. Então, o reino de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos e os santos. Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos, seus santos anjos, que diz a palavra, e os santos que lá já residem, ou está destinado a residirem lá. Então, no reino de Deus, onde tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os santos, onde a gente vai morar lá nesse reino. Mas só que agora tem uma qualificação para nós. Eu disse que o reino de Deus é no céu. E impossível eu estar inserido no reino de Deus e se eu não tiver justiça, se eu não tiver paz e alegria no Espírito Santo. Então eu tenho que rever o meu conceito, porque eu não estou inserido no reino de Deus. Se eu não tenho justiça, se eu não pratico a justiça, se eu não tenho paz, eu não ando na paz, se eu não tenho alegria e não passo alegria, eu não estou inserido dentro do reino de Deus. Então eu tenho que rever o meu conceito. Alguém tem que rever o seu conceito. Pera lá, eu sou cristão. Pera lá, eu sou filho de Deus. Logo, se você é filho de Deus, logo você é príncipe e princesa. E logo você está inserido dentro do reino de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o rei. Então você é príncipe e princesa. Eu sou príncipe. Então logo eu tenho reinado. Logo meu pai é o rei. Aleluia, percebe comigo? Então, percebe que o reino de Deus, no céu, ele tem Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem os anjos e tem os santos, correto? Só que o reino de Deus que está no céu, através de Jesus, ele veio para a terra. Porque quando João Batista ele vem pregando o batismo de arrependimento, ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. E ele ainda vai falar, é chegado, entendeu? Vocês estão querendo fugir, escapar da ira vindouro. Arrependei-vos e convertei-vos e produzir bons frutos de arrependimento. Então,
o reino de Deus, ele fala que é chegado o reino de Deus, então significa que o reino que estava no céu, através da nossa vida, ele que era o pregador, ele que era o profeta, estava na terra. Então, por isso que ele fala, para vocês estar inserido no reino de Deus, como o reino de Deus está na terra, vocês têm que produzir bons frutos dignos de arrependimento. Então, logo quando eu produzo bons frutos dignos, de dignidade, de arrependimento, dentro da minha vida ele tem justiça. Dentro da minha vida ela tem paz. E dentro da minha vida ela tem alegria. Então, o reino de Deus, o reino do céu, que é no céu, o reino de Deus, que é no céu, hoje, através da minha vida, através dos cristãos verdadeiros, ele está na terra. Então, quando Jesus Cristo chega também pregando, ele fala, é chegado o reino do céu. É chegado o reino de Deus. O que Jesus Cristo está falando? Eu estava no céu, vim para a terra. Através do meu Pai, me deu esta permissão de nascer dentro do ventre de uma mulher e colocar o meu nome através das profecias messiânicas, através das profecias de antigamente, que iriam colocar o meu nome, a minha mãe e meu pai iriam colocar o meu nome. O pai que eu estou falando é José, o pai que criou ele, adotivo, porque o pai dele era Deus. Então, os meus pais colocaram o meu nome de Jesus pela ordenância do anjo. O anjo falou com a minha mãe, você vai colocar o nome desse menino que vai salvar o povo dos seus pecados em Jesus. Ele é o Salvador. Então, porém, Jesus Cristo, ele desce do céu, vem para a terra. Então, quando ele vem para a terra, ele trouxe o reino de Deus para a terra. Ele trouxe o reino do céu para a terra. É tanto quando ele chega no cenário com 30 anos, para poder fazer a obra do Pai, executar a obra do Pai, ele fala, é chegado o reino do céu, ou é chegado o reino de Deus, o reino do meu Pai, veio para a terra, o reino do céu veio para a terra através de mim. E lá em Mateus 6,33, ele ensina, mas buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele tem que ter justiça, ele tem que ter paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que é o tema da mensagem, justiça, paz e alegria. Logo, a justiça e paz e alegria verdadeira é no Espírito Santo. Percebe que é com letra maiúscula. Se fosse com letra minúscula, justiça, paz e alegria no Espírito. Seria com letra minúscula. Justiça, paz e alegria no Espírito nosso, no nosso Espírito. Mas não era o Espírito Santo. Aqui não, é alegria no Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo é do reino. E quem tem o reino dentro de si, ele carrega consigo a justiça, ele carrega a paz, ele carrega a alegria no Espírito Santo. Aí então ele fala lá em Mateus 6,33, porque ali alguém está ansioso, inquieto com as coisas. Jesus Cristo ele vai dar um ensinamento que nós não podemos ficar ansioso com aquilo que devemos comer, beber ou vestir. Ele fala até dos lírios, ele fala dos campos, ele fala dos vales, que o Senhor cuida de tudo isso, ele fala das aves. Depois que ele fala, ele dá uma aula de agricultura, ele dá uma aula de flora. Flora vai dar a tônica das plantas, das árvores. E depois ele vai falar do campo, ele vai falar do alimento. Aí depois ele vem tratar do reino. E também vai dar conexão em conexão com aqui, ó. Porque o reino de Deus, logo é o reino de Deus, logo é o reino do céu, é do céu. O reino de Deus não é comida. Então, se eu e você está inserido no reino de Deus, que é do céu, que veio para a terra, o que é mais importante para Deus é a justiça. O que é mais importante para Deus é a paz. O que é mais importante para Deus é a alegria. Aonde, pastor Leandro? No Espírito.
Então, quando você tem alegria, quando você tem paz e justiça no Espírito Santo, até se tiver uma falta de comida, uma falta de bebida, percebe que ele fala na minoria, porque o reino de Deus é grande, mas o que é minoria? Comida e bebida. Aí depois ele fala, mas o reino de Deus é isso aqui, ó: justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Eu estou pregando, né? Eu estou pregando na inteligência, eu estou ensinando na inteligência. Aí Jesus Cristo, ele deu uma aula de flora, deu uma aula de alimentação, ele deu uma aula de tudo ali, de comer, de beber, de vestir. Ele vai falar da flora, né? Ele vai falar das flores, ele vai falar dos lírios, ele vai falar de tudo isso, depois ele fala. Mas buscai primeiro o reino de Deus, ou buscai primeiro o reino do céu, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, coisas que é do céu. A justiça, a paz e a alegria que vem para a terra. Depois, todas essas coisas que é terreno, que é comida e bebida, as coisas materiais, é acrescentado. Todas essas coisas que nós precisamos, todas essas coisas que nós necessitamos vai ser acrescentado. Mas primeiro nós temos que buscar o reino do céu. Então nós entendemos que o reino do céu não veio para a terra. Eu expliquei que o reino de Deus era no céu, ainda continua, mas o reino do céu veio para a terra. Quando veio os anunciadores do reino de Deus, das coisas de Deus, o reino veio para a terra. Quando João Batista vinha anunciando o reino de Deus, o reino do céu veio para a terra através de João Batista. Mas eles não anunciavam antes o reino de Deus, pastor Leandro? Não. Eles anunciavam a palavra, eles anunciavam a lei, eles anunciavam o reino da terra. Eles anunciavam o mandamento de Deus para a terra, sendo que eles não obedeceram, mas não era o reino de Deus. O reino de Deus só veio através de Jesus. O reino de Deus só veio através do preparador do caminho, do anunciador de boas novas, que o evangelho é boas novas, boa notícia. O reino de Deus, ele veio do céu para a terra, irmão. Deus usava um ou outro, os profetas de Deus usavam um ou outro. O Espírito Santo, que era conhecido no Antigo Testamento como Espírito de Deus, ele usava o homem e ele voltava para o céu. Hoje não. É chegado o reino do céu. Quem trouxe o reino do céu para a terra? Jesus. E nos ensinou o que é o reino de Deus, nos ensinou o que é o reino do céu e o que nós devemos fazer hoje. Ou seja, você, como cristão, você tem por obrigação, porque você é um representante de Deus na terra. Você é um representante do reino do céu na terra. Eu e você é um representante de Deus na terra. Você e eu é um representante de Jesus na terra. Representatividade do reino de Deus, representatividade do reino do céu. E o que tem no reino do céu? Aí ele vai falar aqui no versículo, nós vamos terminar aqui no versículo 17, Romanos 14, versículo 17, diz assim, Paulo ensinando a igreja de Roma, porque o reino de Deus não é comida, meus irmãos. Por que ele fala isso, pastor Leandro? Porque eu acredito que, se vocês verem os versículos anteriormente, você vai ver que tinha na mente deles um embolo, na mente deles um embaraço. Porque eu acredito que, se Paulo ele está falando aqui no versículo 17, porque continua os versículos, mas Deus me deu uma palavra aqui dentro do versículo 17, mas eu estou explicando, aqui no heresia, não é mensagem sem texto, sem contexto, porque existe
tudo que eu estou falando, eu estou usando texto bíblico, eu estou sintonizando com vocês, sinalizando com vocês tudo texto bíblico e revelação de Deus e revelação do céu. Então significa que eles estavam se preocupando mais com as coisas terrenas, eles estavam se preocupando mais com as coisas humanas do que com as coisas celestiais, com as coisas espirituais. Eles estavam se preocupando mais com as coisas humanas. Por que, pastor Leandro? Porque se não fosse assim, se não fora isto, o apóstolo Paulo não ensinava desta forma, ele ensinava de outra maneira. Porque ele fala, meus irmãos, porque o reino de Deus não é comida. Então ele estava se preocupando mais com o alimento do que com o reino de Deus que está na terra. Paulo está querendo dizer, o reino de Deus está diante de vocês. Como assim, pastor Paulo? Como assim, missionário Paulo? Como assim, apóstolo Paulo? Eu sou o reino de Deus. Jesus apareceu para mim, me converteu e hoje eu estou pregando, estou ensinando Jesus para vocês. O reino de Deus está diante de você. E quem é o reino de Deus? Eu sou o reino de Deus na terra, irmão. Você é o reino de Deus na terra. Você tem que fazer com que as pessoas se aproximem de Deus através de você. Mas se as pessoas não veem justiça em mim, eu não estou inserido no reino de Deus, eu não estou trazendo o reino de Deus. Se as pessoas não veem paz em mim, eu não estou inserido no reino de Deus. O reino de Deus não está em mim. Se eu não trago alegria, o reino de Deus não está em mim. Olha o que Jesus Cristo fala lá em João 17. Todos que o Senhor me deste, ele está falando com Deus, ele está falando com o Pai dele. Todos que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, porque ele trouxe o reino do céu. A não ser o filho da perdição, ele está falando de Judas. Mas antes disso, ele fala, o Senhor me deu esses, eu estou feliz por ele, pelos aqueles que o Senhor me deu, e aqueles ainda que vai crer no teu nome. Estou todo arrepiado, está falando de mim, está falando de você. Ele não está falando só dos discípulos, ele está falando de todos aqueles que crer no nome dele. Assim, ele vai continuar dizendo, aí ele assina embaixo, assim minha alegria será completa. Meus irmãos, a alegria dele seria completa quando nós chegássemos no cenário, juntamente para trazer o reino de Deus. O apóstolo Paulo estava pregando o reino de Deus. Meus irmãos, é só vocês olhar para Jesus, é só vocês olhar para os meus ensinamentos que eu estou trazendo. É só você trazer, é só você olhar para mim que você envolveu o ensinamento de Jesus na minha vida. O reino de Deus está inserido, o reino de Deus está de frente de vocês. Quando eu chego no lugar para ministrar, aonde eu pisar, irmão, aonde eu pisar, eu piso diferente. Aonde você pisar como cristão, você pisa diferente. Você é diferente, você é diferenciado, irmão. Então, alguém, o inimigo, ou alguém, ou as pessoas, alguém deve falar que ele ali está trazendo o reino de Deus. Ainda de repente, eu não vou falar com essa palavra, mas quem é cristão vai saber verdadeiramente é que ele carrega Jesus. Resumindo, o reino de Deus é Jesus. Jesus Cristo traz justiça, paz e alegria no Espírito, irmão. Não tem como eu ter Jesus carregar o reino de Deus. Eu já expliquei, o reino de Deus estava no céu, o reino de Deus veio para a terra através de Jesus, através do apóstolo Paulo, através da minha vida e da tua. O reino do céu ainda está na terra, porque Jesus Cristo falou, é chegado o reino do céu. Jesus Cristo está querendo dizer o quê? O reino do céu agora, a partir de hoje, não é só no céu, também agora é na terra. Eu trouxe o reino. Pastor Leandro vai trazer o reino. Quem vai ouvir essa mensagem, a obrigação dele é trazer o reino. Quem vai ouvir essa mensagem, a obrigação dela é trazer o reino. Então, aonde você for, eles têm que ver Jesus em você. Pode ter briga no ônibus, pode ter briga na van, pode ter briga no trabalho, pode ter confusão. Muitas das vezes, alguém que ainda não está inserido no reino, acha que está no reino, até mesmo dentro da igreja, acha que está no reino, pode arrumar confusão, pode ser falso, porque ele não aprendeu o que é reino. Ele está vendo o reino, mas não está se envolvendo no reino, mas não está entendendo o que é reino. Mas ele não está vivendo pelo reino, como o reino deve viver. Dentro do reinado, ou seja,
Você é o céu na terra. Jesus dentro de nós é o céu na terra. Ou seja, é o reino de Deus. Então, alguém ainda que não está inserido, que não está certo nessa vertente dentro da casa de Deus, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Eles vão ver Deus na nossa vida. Então, eu sou um representante. Eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que trazer justiça. Porque você vai ver que alguém que está acontecendo alguma coisa, ou acontecimento de alguma coisa, alguém vai chegar e falar, aquele cristão ali, ó, viu a pessoa, um exemplo, a pessoa apanhando, viu a pessoa sendo julgada e a pessoa estava certa. Ele que tem o reino de Deus, ele não justiciou a pessoa, irmão. Ele não defendeu. Se ele tem justiça dentro dele, é Bíblia, irmão. O reino de Deus não é comida nem bebida. O povo queria só querer saber de alimentar carne, de beber, ficar saciado. Mas o apóstolo Paulo está falando, eu estou diante de você, vocês estão diante de mim, que é o reino, e vocês não estão entendendo. E vocês não estão compreendendo o que é o reino. Então, se eu trago o reino do céu desceu para a terra, usou o meigo nazareno, morreu e ressuscitou por nós, ele deu o direito de nós sermos filhos de Deus, porque cremos no nome dele, então nós somos todos filhos de Deus, aquele que crê no nome dele, aquele que é cristão. Então, se o reino do céu está na terra agora através de nós, e a gente é representante do céu na terra, então como eu vou ver uma injustiça se eu sou representante de Deus na terra e eu faço a injustiça? Se eu sou representante de Deus na terra, eu não transmito paz. As tribulações pode ter, as atribulações ela pode vir até a mim. As atribulações ela pode vir até você. Mas você tem que ter alegria. E a tua, independente do que você tá passando e vivenciando, você tem que transmitir alegria. Como assim, pastor Leandro? Isso é heresia. Heresia que é a prova maior, perturbação, perseguições, aflições maior que Jesus Cristo passou, que o apóstolo Paulo, esse que está pregando para a igreja de Roma, mas ele tinha justiça, porque ele sabe, ele era o reino de Deus na terra. Jesus era o reino de Deus na terra. Os homens de Deus eram o reino de Deus na terra. Eu sou o reino de Deus na terra, você é o reino de Deus na terra. Então pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Jesus Cristo era justo. Pode estar acontecendo o que está acontecendo. O apóstolo Paulo era justo. Por que eu estou falando era? Paulo morreu, não ressuscitou, mas está reservado para a glória. Jesus morreu e ressuscitou. Como homem ele era. E como Deus ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele continua sendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é eternamente. Então, independente de qualquer circunstância que ele passou, que o apóstolo Paulo passou, independente de qualquer circunstância que eu estou passando, que você está passando, independente de qualquer situação, eu tenho que trazer a justiça dentro de mim, eu tenho que fazer justiça naquilo que é errado, fazer o que é certo, eu tenho que trazer a paz, aonde tem perturbação, em qualquer lugar onde eu chegar, as atribulações podem vir até mim, as atribulações podem chegar até mim, independente de qualquer coisa, eu tenho que trazer a paz, ou seja, eu tenho que produzir a paz, porque Paulo está pregando justiça, está pregando paz. Então eu tenho que trazer justiça, fazer justiça, porque eu sou representante de Deus na terra, então eu tenho que trazer a justiça, eu tenho que trazer a paz e eu tenho que trazer a alegria no Espírito Santo. Quem está triste, eu tenho que trazer alegria. Jesus estava passando aquele crivo todo, mas ele fazia justiça, não mudou o caráter dele. Ele estava passando aquele crivo todo, estavam perturbando ele, mas ele tinha paz. Ele estava passando aquele crivo todo, tudo que ele passou, tudo que o apóstolo Paulo passou, tudo que eu e você está vivendo, nós temos que trazer, nós temos que fazer justiça, nós temos que andar na paz. E aqueles que estão tristes, independente de qualquer coisa que estiver acontecendo na nossa vida, a gente tem que trazer alegria e produzir alegria para outros, no Espírito Santo. Amém?
tema da mensagem: justiça, paz e alegria, irmão. É isso que Deus quer na minha vida e para a vida dos meus. Amém? Só